a mensagem que a senhora gostaria de deixar na finalização dessa entrevista? Amar sempre, sem a preocupação se existirá reconhecimento ou retribuição. A maior recompensa é a paz obtida na felicidade proporcionada. Deus é amor, e quando agimos no amor, estamos em companhia de Deus. Finalizando a entrevista, os jornalistas e auxiliares emudeceram por alguns segundos. As palavras chegaram ao coração e vazavam pelos olhos. A devotada senhora agradece e pede licença para retornar às atividades de auxílio. Essa mensagem, ela nos fala, de fato, do amor em ação. Nos fala quanto à lei de amor, quando intitulamos a nossa conversa como sendo a lei de Deus não é olho por olho e dente por dente. É para que possamos meditar quanto a esse comportamento repetitivo que temos, que assinala o quanto ainda estamos agindo sem usar do crivo da razão, sem refletirmos o quanto é importante agirmos no bem, agirmos movidos pelo amor. Ainda buscamos devolver o mal, a agressão que recebemos, e nos achamos no direito de agirmos na mesma intensidade de crueldade, se não até maior, e nos posicionamos como se estivéssemos agindo em pleno direito, como se o olho por olho e dente por dente fosse a proposta que veio nos trazer Jesus, o nosso divino modelo, o nosso mestre e amigo. No período do Natal, no período do mês de dezembro, nós percebemos que as pessoas ficam mais sensíveis à mensagem do amor, as pessoas se tornam mais generosas, mais pacientes, as pessoas tentam se esforçar mais para não devolver o fel que recebem, as agressões que recebem. E isso é muito bonito, mas a proposta de Jesus não é para um único mês, para um único período do ano. Essa proposta, ela é para todos os meses e todos os dias da nossa vida, e é o que devemos buscar. E diríamos que nem sempre estamos em sintonia com essa mensagem, em harmonia com essa mensagem, compreendo. Mas a proposta que nos trouxe Jesus é para que iniciemos esse esforço de matarmos o homem velho, para permitir nascer um homem novo, uma nova criatura. Disse-nos Mahatma Gandhi, que se adotássemos o olho por olho, dente por dente, em pouco tempo estaríamos numa terra de cegos e banguelos. Isso é verdade. Esse não é o caminho. Não é o caminho. E falaremos a respeito disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma mensagem de Fênelon, esse espírito extraordinário, que diz o seguinte: a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. A
A doutrina espírita, resgatando a mensagem de Jesus, trazendo-a como nos foi trazida por Jesus em toda a sua pureza, demonstra que o amor é a nossa meta. Jesus apresenta o amor como fundamento da sua mensagem. Tudo se resume no amor. Ele ensina que o maior mandamento, quando lhe é perguntado, qual é o maior mandamento segundo Jesus? Amar a Deus. E o segundo, tanto quanto o primeiro, amar ao seu próximo. E mais adiante ele vai nos dizer, amar como ele nos amou. Que é muito mais intenso, muito mais profundo. É uma exigência de renúncia muito grande. E faremos. Em algum momento da nossa existência, daremos esse testemunho de renúncia, esse testemunho de amor. Não haverá mais essa visão tacanha que trazemos de muito tempo, de limitarmos a quem temos o compromisso de amar, determinarmos um pequeno grupo para amarmos. Amaremos toda a humanidade. Essa é a divina proposta, é o amor. E João, quando as suas forças não mais lhe permitiam grandes pregações, ele apenas dizia: Deus é amor. Deus é amor. Frase curta, mas de uma intensidade enorme, de uma grandeza muito grande. Deus é amor. Por isso precisamos, nesse universo de amor criado por Deus, nos transformarmos, vencendo o homem velho, que é a representatividade dos velhos vícios que ainda carregamos, vícios morais, tantos outros vícios, que nos colocam numa condição de escravos. Quantas pessoas se dizem estar buscando a liberdade, mas de fato estão se escravizando. E a proposta de Jesus é uma proposta de libertação através do amor. E Deus é amor. Quem não ama, dizia João, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E quando afirmamos que a lei é de amor e não de castigo, precisamos repensar muita coisa. Muita coisa. Eu trouxe, antes dessa afirmativa, a mensagem de Fênelon, porque é um chamamento para que nos posicionemos, saindo daquela conduta psicológica de afirmarmos que o sofrimento é o meio de nos levar à felicidade. Pois não é. É o amor o caminho para nos levar à felicidade. Agora, poderemos trilhar pelos caminhos do sofrimento? Sim. Por escolha nossa. Mas a proposta divina não é o sofrimento. Deus não se compraz com o sofrimento da sua criação. O caminho é o amor. E precisamos repensar nas afirmativas que fazemos: eu estou sofrendo por causa disso ou por causa daquilo. Analisaremos as causas dos nossos sofrimentos à luz da doutrina espírita, as causas anteriores e as causas presentes, mas com o propósito de entendermos que precisamos replanejarmos já essa nossa experiência, curta experiência no corpo físico, para chegarmos ao mundo espiritual e, na companhia dos benfeitores e amigos, repensarmos a nossa volta, mas sem as muletas do coitadinho. É isso que nós vamos conversar um pouquinho.
Bom, vamos entender a origem dos sofrimentos humanos. Bom, é visível que nos deparamos com situações onde identificaremos pessoas muito doentes, identificaremos crianças. Agora, há alguns dias, recebi a notícia do falecimento de uma criança de 3 anos que apresentou um problema cardíaco. Ela nasceu com uma malformação do coração e levou a sua desencarnação, e os avós, o pai e os avós ficaram assim, numa situação de luto muito sofrido, e tivemos a oportunidade de conversar. No primeiro instante, falamos do poder da vida, porque a vida é extremamente poderosa, muito mais poderosa que a morte. A morte não consegue dar cabo da vida. Não existe vida após a morte, existe vida após a vida. E conversávamos com ele um pouco a respeito disso, e logicamente que respeitávamos a sua dor, reconhecemos a sua dor, porque não chegar para alguém que está numa situação como essa e dizer assim, não sofra não, a gente pode até falar, mas não vai ter o alcance. Eu costumo dizer, sou solidário à sua dor. E aí vamos conversar a respeito. Porque aquele que está diante dessa situação sofre. A dor é muito intensa, é muito grande. E só quem sabe bem do que eu estou falando é quem viveu uma experiência como essa. Que sabe o que é uma despedida muito cedo de um ente amado, de um ser amado. Muito bem. Nos deparamos com situações aonde questionamos esta criatura, ela se dá tão bem na vida, e essa criatura que não vale um tomate podre jogado na feira, e essa de cá, uma pessoa maravilhosa, e está passando por essas dificuldades. Então nos deparamos com essas situações. E precisamos entender a razão disso, porque se nós não entendermos a razão do sofrimento e da dor, como nos disse Leon Denis, haverá um vazio muito grande. A doutrina espírita, ela traz ensinamentos que nos auxiliarão diante da visão desse cenário que eu acabei de falar. Nos permitirá o entendimento lógico dessa situação. A princípio, lembramos que Deus é justo e bom. Sempre. Esse deve ser o nosso mote, a nossa motivação diante da vida. Aconteça o que acontecer comigo ou com a pessoa amada, Deus é justo e bom. Se Deus é justo e bom, aquela situação tem uma razão justa de estar acontecendo. Poderemos até desconhecê-la, mas existe uma razão para aqueles acontecimentos. E se existe uma razão justa para aquele acontecimento, não há dúvida que ali há um grande investimento para que aquela criatura, aquele ser, supere aquela dificuldade. Se existe um problema, existe uma solução. Se deparou com um problema, pare, respire, deixe para o dia seguinte para pensar melhor sobre aquela situação. Existe uma solução. Divaldo Franco, ele, em uma das suas palestras, ele contava que um homem chegou diante dele dizendo que desejava se suicidar. Divaldo, eu vou me suicidar hoje. Aí Divaldo disse, por que hoje? Deixa para amanhã. Você já vai, você não está decidido que vai dar cabo da sua vida física? Ah, estou. Ponto. Deixa para amanhã, hoje não. Deixa para amanhã.
parou, olhou para Divaldo, tá certo. E Divaldo disse que encontrou com ele 4 anos depois. 4 anos depois. Analisemos. A parada que ele deu. Às vezes a gente pensa assim, nada, o dia de amanhã vai ser muito pior que o de hoje. Não. Nada melhor do que um dia depois do outro. Pare um pouco, respire e não se debata no porquê. Se apoie no para quê. Qual é o aprendizado que essa situação está me trazendo? O que eu identifico em mim que precisa ser melhorado? Se aquela situação me deixa numa situação muito vexatória, será que eu não sou muito orgulhoso, muito orgulhosa? Tem pessoas que não aceitam serem contrariadas. Eu fiz um trabalho, aliás, era uma proposta minha que eu acabei mudando no decorrer, que era uma proposta de conclusão de curso, né? Resolvi fazer uma análise das reuniões. E eu, a princípio, eu participei de algumas reuniões para fazer o trabalho de campo, né? Ter um entendimento, fazer uma sondagem. E a coisa que mais me chamou a atenção é que tinha pessoas que saíam extremamente zangadas, irritadas, muitas vezes até, olha, não se surpreenda o que eu vou dizer, trabalham na casa espírita. Saíam irritadíssimas, zangadas, porque a sua ideia não foi abraçada pelos demais, porque alguém apresentou uma outra ideia e as pessoas acharam melhor. E aí ele toma aquela postura assim, mas aí eu não ajudo. Ele se posiciona na torcida para dar errado, para depois ele dizer assim, eu não disse que não ia dar certo? Quando ele deveria estar na torcida para que desse certo, porque a proposta é a proposta do bem. A proposta é a proposta do bem. E esse posicionamento nosso não demonstra que somos orgulhosos, nos achamos superiores às outras, e por isso a nossa ideia é que tem que ser escolhida, por isso que a nossa ideia é a melhor, por isso que eu estou certo e você está errado. Sempre há algo a ser percebido. Aquela partida daquele ente querido, o que está me trazendo essa despedida? Esse momento de luto. O luto é a saudade. Esse luto é sagrado. Agora, a rebeldia da não aceitação e da revolta, não. Isso não ajuda. Muito bem. Então precisamos entender a origem dos sofrimentos humanos. E o que nos diz a doutrina espírita a respeito disso, né? Bom, nos fala que existem as causas da atual existência, produzidas, originadas pelas nossas escolhas, pelos nossos feitos, pela adoração do próprio eu, do ego, e temos causas de vidas anteriores. Bom, se eu faço o meu balanço, e esse balanço a gente faz todo final de ano, a gente tem aquela chamada, né? Vamos fazer agora a contabilização de como foi o nosso ano. Vai fazer melhor para o ano. Sim, mas já vai acontecer a reunião que ela já me disse que é com esse propósito, né? Bom, mas todos nós, né? Aí renovamos as nossas promessas, né? Não é assim que a gente procede? Mas muito bem. E quando de fato fazemos esse balanço,
que Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, na finalização do livro dos Espíritos, nos fala. Ele dá uma deixa espetacular. Nós deixamos para fazer isso no final do ano. E muitas vezes, os pontos que nós identificamos, não dá naquele mais para voltar ali, está muito distante. Talvez pessoas que não estejam longe, e aí não dê mais para a gente ir até elas. Coisa, né, dessa ordem. Então ele nos orienta a fazermos o balanço todos os dias quando formos nos deitar. É mais inteligente, mais prudente. Não acumularmos, né, dividendos. Não acumularmos. Então, se ele dizia, se a minha consciência me dizia que eu agir mal com alguém, no dia seguinte eu vou me desculpar com ela, eu vou reparar o mal que eu tenha feito a ela. Olha que coisa. Então não acumula, resolve. Aí deixamos para o final do ano. Não é isso? Não é assim que nós fazemos? Aí deixamos para o final do ano. Mas muito bem, fazemos esse balanço. Tive uma vida equilibrada, digamos assim, né? Não me descuidei dos cuidados necessários para que você tenha uma boa saúde. Bom, estou doente, mas não foi porque eu descuidei, né? Porque eu adotei uma vida que levaria provavelmente a essa situação. Então não é a causa, não é dessa vida. Bom, se não é dessa vida, só pode ser de vidas passadas. E aí algumas pessoas dizem assim, minha mãe então, quando conversávamos sobre isso, ela dizia, mas eu não lembro o que eu fiz na outra vida. Não, isso não é justo. Aí eu ficava com ela e dizia, certo, mas o fato de não lembrar não nos tira a responsabilidade perante a vida. Não nos tira, porque eu não lembro o que eu fiz, distratei alguém, isso me exime de responsabilidade para aquele ato? Não. E o não lembrar é um presente. É um presente. Porque se lembrássemos de muitos malfeitos, teríamos uma existência ainda muito mais difícil. Ficaríamos muito mais abatidos, provavelmente até num processo de vergonha tão grande que não teríamos coragem até de levantar da cama. Então assim, é um presente. Mas isso, todas as duas situações, onde eu ajo de forma irresponsável com a minha vida, tanto com a minha vida física, biológica, mas com a minha vida moral, eu vou sofrer as consequências. A ordem é essa, as consequências. Mas as consequências é o castigo? Não. É um processo educativo. É um processo pedagógico divino. Eu te dou o livre-arbítrio. Essa frase que eu vou falar, todo mundo aqui já conhece. Somos livres para plantarmos o que quisermos. Todavia, livres para plantar, mas, aí aqui vem um detalhe, mas comprometidos a colher. Eu escolho, eu ajo, terá consequências. Por quê? Porque eu terei que colher os frutos doces ou amargos do meu plantio. É isso. Fácil, simples assim. Nós é quem complicamos as coisas. Aí trago aqui, assim podemos deduzir que não há vítimas, não há sofredores inocentes. Quando eu li numa mensagem de Emmanuel, aqui não há inocentes. A princípio eu me assustei. Aqui não há inocentes. Até que existem situações
e diríamos assim, situações que são muito ruins e não desejaríamos passar por elas. Situações que diríamos injustas, mas não injustiçadas. Injusta no sentido de que poderia se evitar isso. E não é legal. Mas injustiçados não há. Se alguém dormir aqui, vocês beliscam do lado, viu? Então vamos lá. Jacó, ele tinha uma régua, que era, o nome da régua era acordeiro. Acordeiro. Era. E quando ele viu alguém dormindo, a régua. Bom, causas anteriores das aflições: arrependimento ou revolta? Arrependimento ou revolta. Vamos analisar. O que caracteriza o arrependido? Aceita as provas, pode escolher as provas que quer, reparar o mal. E vamos falar sobre isso. Guarde isso aí que eu vou falar sobre isso. Seus sofrimentos são expiações do passado e provas para o futuro. Resultado disso, as provas da vida o fazem progredir. As provas da vida fazem com que ele progredia. O revoltado não aceita as provas. As atribulações, são muitas e lhes são impostas. Seus sofrimentos são expiações do passado que resultam numa revolta contra Deus. Resultado, tem que recomeçar as provas. Bom, olha que coisa interessante aqui que eu quero dar um destaque aqui na nossa conversa. Quando diz assim: aceita as provas, pode escolher as provas que quer reparar o mal. Esse é o ponto-chave da nossa conversa. Se alguém disse para vocês, já falei a respeito disso no começo da nossa conversa, que tem que sofrer para evoluir, ele está mentindo para vocês. A doutrina espírita não diz isso. Não é a mensagem que nos traz a doutrina espírita. Não é a mensagem que nos traz Jesus. Não precisa sofrer. E para que isso não se dê, precisamos planejar como repararmos o mal que tenhamos realizado, produzido, que esse mal de fato nos faz mal, é o mal que de fato nos faz mal. Ficamos muito preocupados com o mal que os outros nos fazem. Esse não é de fato o mal. O mal é o que nós fazemos. Esse sim, porque ele foi produzido por mim. O mal que eu faço, o do outro é do outro. Ele conserte isso. Mas o que é que nós estamos querendo dizer com isso? Porque incutimos isso na nossa cabeça, que tem que sofrer. E Freud até faz um trabalho de pesquisa muito bacana, tem casos que mostram isso, pessoas que adotavam uma culpa muito grande diante de uma situação. Eu retrataria a experiência de uma jovem que tratou de um pai muito doente, que tinha um câncer terminal, e era muito exaustivo o trabalho dela, era muito cansativo, e ela chegou por algum momento até pensar assim: que Deus o levasse logo, pedindo a Deus que o levasse logo para que ele descansasse e ela também descansasse. Porque imaginemos que hoje tratar de um paciente terminal de câncer é muito difícil, imaginemos há algumas décadas atrás o quanto era difícil. E ela, por conta disso, o pai acaba por falecer, que iria acontecer, ele desencarna e ela, a partir daí, percebe que não consegue mais movimentar um braço. Uma paralisia de um braço. E ela foi se tratar, os médicos examinaram, então não tem causa física nenhuma que justifique você estar com esse braço paralisado. E o que vai descobrir, é que ela carregava uma culpa muito grande, e essa culpa se somatizou naquele processo no qual ela tentou se machucar, é uma forma de
ainda não que isso estivesse bem formatado na cabecinha dela, mas em resumo era isso, era uma forma de ela se punir por ter tido aquele pensamento e em algum momento desejar que o pai desencarnasse, para que ele descansasse e ela também. Então é isso, a gente precisa romper com isso, porque a gente passa nessa nossa encarnação, diante das situações que provocamos, ficamos querendo a punição, achamos que é pelo sofrimento, que é martirizando-se, vivendo a culpa, que nós vamos resolver. Não é o caminho. A culpa, ela paralisa, como paralisou o braço daquela mulher, daquela jovem. Não é para que a gente fique na culpa. Precisamos partir para a ação do bem, produzir o bem. Nós imaginemos o que seja alguém que diante de ter percebido, digamos que realizou diversos abortos, ela vai reencarnar numa situação que ela será abortada. Não seria, agora imaginemos, se ela faz um compromisso, diz assim, não, eu quero reencarnar e eu quero me dedicar à causa das crianças abandonadas, órfãs. Eu vou fundar uma casa para receber essas crianças. E ela reencarna e tudo aquilo que de fato a gente é forte e marcante no nosso planejamento reencarnatório, os caminhos que ela trilha levam aquela mulher a fundar de fato uma instituição de caridade para receber crianças órfãs. Não é algo muito mais produtivo? Não é um resgate muito mais produtivo do que simplesmente ela ser abortada ou sei lá mais o que? Analisemos qual é o ganho maior. Com isso nós estamos dizendo que precisamos reprogramar. Eu falei de uma situação na qual se faz um planejamento para uma reencarnação, para um retorno. Mas nessa própria existência, você pode se dedicar a causas sociais, causas de amor, como nessa mensagem que eu acabei de ler na abertura do nosso trabalho. E vai ao seu resgate. Não precisa. Matou muitas pessoas. Vai reencarnar e vão cortar os braços dele, vão cortar. Deus não está querendo isso. O que Deus deseja é que aquela alma se transforme, desperte para o bem, e à medida que ela assim o fizer, ela começa seu processo de reparação. E eu chamaria a atenção de vocês que fazer o bem dá muito mais trabalho do que fazer o mal. Estou mentindo? Fazer um trabalho social como esse não é brincadeira não, e tantos outros. Fazer o mal é fácil, é o mais fácil. Por que criar essa perpetuação daquele que sofrerá a punição e aquele que produzirá a punição? Porque nessa ideia que estamos buscando aqui desfazer, se vai precisar que alguém me mate, vai ter um assassino. Aí lá fica esse processo. Essa não é a proposta. Essa não é a proposta que nos traz, que nos apresentou Jesus, que nos resgata do princípio. Se nós identificamos que cometemos alguma falta, vejamos como poderemos reparar aquilo. Qual o bem que eu posso fazer, se for algo que eu possa aproximar diante daquele cenário que eu criei. É um caminho. Se dedique. Transforme já nessa encarnação a sua proposta. Desfaça a ideia de apagar o mal com o sofrimento. Apagar o mal com o bem. E o que é que nos diz o Divino Mestre? O amor encobre as montanhas de pecados de erros. O amor encobre a montanha dos pecados e dos erros. É o amor. Com o amor, a gente tudo supera.
Em algumas situações precisaremos amar numa intensidade tão grande que vai doer, que vai nos exigir forças que achávamos que não tínhamos. Esse amor vai exigir, porque perdoar também não é brincadeira, hein, gente? Outro exercício grandioso, né? Ah, mas isso foi terrível. Não tem perdão. Não existe mal que não tenha perdão. O que existe é pessoas que ainda não conseguem se esforçar tanto para que o seu olhar lhe permita fazer uma nova leitura diante daquela situação, para que ela possa se libertar e prosseguir. Não é nem pelo outro, nem pelo outro, é por você mesmo, porque o outro prossegue sua caminhada e eu prosseguirei a minha. Nem sempre o perdoado se transforma, se modifica. Isso não é problema nosso, isso é problema dele. Nada tem a ver com isso. Causas atuais das aflições, né? A gente vê na vida presente, e a gente já citou, né? Quantas situações a gente nessa encarnação não precisa buscar explicação em outras vidas, porque nessa encarnação a gente já vê tanta gente, né, que está diante de situações que a gente paga, ela própria não enxerga na vida que ela está levando, mas as pessoas que estão lá observando, os observadores falam: está vendo que isso vai dar errado, está vendo que isso, o final disso aí é muito ruim. Só ela que não enxerga. Resista, meu irmão, não se entregue ao sono, resista. Estou brincando com você. Então, assim, olha, né, a gente fala assim: pois, não, deu errado. Aí a pessoa chega e fala: deu errado. Você não viu, todo mundo estava vendo que isso ia dar errado. E o final disso aí não ia ser legal. Mas você, aquela pessoa, de fato não viu, né? E aí, depois ela vai reclamar e dizer que Deus está castigando ela. Deus não está castigando ela. A culpa não é de Deus. Porque é outra postura que precisamos rever, que é de encontrar fora a resposta para o que está dentro. Porque nós acusamos o mundo, os outros, sempre a causa da nossa infelicidade está nas mãos de alguém, partiu de alguém. Isso não é verdade. Não é verdade. Essa é a maneira de agirmos de maneira irresponsável com a nossa encarnação. Nós somos responsáveis. Por isso que Gandhi dizia que nós somos responsáveis por construirmos o mundo que desejamos viver, e não o outro. Bom, a lei de Deus não é olho por olho, dente por dente. Eu estou mais adiante que você já perdeu aí o fio da meada. A lei de Deus não é olho por olho, dente por dente. Arrependimento, que a gente vai analisar. Precisamos do arrependimento sincero e aprendermos com os erros. É isso que a pedagogia de Deus nos propõe. O arrependimento sincero, aprendendo com os nossos erros. Errar. Quem nunca cometeu um erro? Quem aqui nunca errou? Quem nunca errou? Quem não tem algo lá que a sua consciência diga assim: poxa, podia ter agido diferente? Todos nós. Todos nós. E não somos, por isso, a criatura mais infeliz da face da terra, a criatura mais sem sorte da face da terra. Não somos nada disso. A criatura que está condenada ao fogo do inferno, ao fogo eterno do inferno. De maneira nenhuma. Agora, precisamos aprender com os nossos erros. O problema não é cair, é não permanecer caído. Se caiu, levante. Levante. E eu achei linda uma mensagem de Humberto de Campos que dizia justamente isso. Que quando estamos na fileira do bem e caímos, não foi o irmão que caiu, foi o mal que caiu.
O irmão se levanta e segue, o bem prossegue. Repito, o problema não é cair, porque em algum momento todos nós caímos. O problema é permanecer no chão. Precisamos nos levantar, buscar as forças que possuímos, porque todos nós trazemos o divino. No âmago, no interior de todos nós, Deus está presente. Deus habita em cada um de nós. Habita em cada um de nós. E encontrando forças nesse Deus, nos levantamos e seguimos. Porque em algum momento testemunharemos esse amor com as nossas experiências, dizendo: olha, eu conheço isso aí, porque eu já passei por isso. Conheço bem isso aí. Bom, continuando, mudança de atitude perante a vida. Nada de revolta. Não se revolte. Não se revolte. Não se revolte. Reconheça o seu ponto de evolução, o ponto de evolução que você está, e estabeleça aonde você quer chegar. E comece a trabalhar nesse propósito. Eu sei onde estou. Aí a gente percebe a profundidade das palavras de Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Joana nos diz que esse eu sou é a consciência integral do que de fato ele era. E nós não temos a menor noção de que somos, porque não meditamos a respeito disso. Não é ter vergonha daquilo que você descobre. Eu estou nesse ponto, meu Deus, eu não imaginava que eu ainda tinha tanta coisa para melhorar em mim. De jeito nenhum. Reconhecer é verdade. Agora me esforçar aí para ir vencendo, aí estabelecer um projeto de vida para ir arrumando isso. E siga fazendo isso. E se eu não conseguir? Com toda certeza, você vai avançar muito mais do que você imagina. Muito mais. E a revolta, como eu já disse, a revolta só nos deixa em situação cada vez mais difícil. Trocar os meios de se movimentar na estrada da evolução. Nada de culpa, nada de sofrimento. A proposta é aceitação e trabalho. Esse é o caminho. Por isso que quando o Chico chorava, Emmanuel lhe permitia por alguns momentos se demorar naquele choro. Breves momentos. E aí depois dizia: acabou, Chico, enxugue as lágrimas, lave o rosto e vamos para o trabalho. Porque aquilo que o trabalho não resolver, também eu não resolverei. Trabalho. Por isso, a aceitação. Reconheço que sou. Mas compreendo que preciso avançar mais. Sei o que sou, compreendo que preciso avançar mais. E aí vou trabalhar no amor. Porque o caminho é o amor. Nada de coitadinho, de coitadinha, nada de não presto, nada de sofrimento, não tenho jeito, não posso fazer nada para mudar essa situação, não vou deixar para a próxima encarnação. Essa aí é antiga também, né? Desde que a gente começou lá atrás, né? Essa vou deixar para a próxima encarnação. Nada disso. A proposta não é essa. Precisamos trocar os meios para que possamos nos movimentar de forma mais produtiva na estrada da evolução. Fazer todo o bem possível. Todo o bem possível. É isso que nós precisamos fazer. Agir dessa forma. E aí eu trouxe para a nossa reflexão uma frasezinha que eu achei bacana
no Livro dos Espíritos, da questão 661. Quem pede perdão a Deus só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. As boas ações são a melhor prece. De que adianta eu ficar orando e a minha volta um mar de dificuldades e sofrimentos? De que adianta? Quantas boas ações são deixadas de fazer porque discutimos muito como fazer? O Dr. Bezerra coloca isso. A caridade muito discutida acaba por não ser feita. E é isso de fato que acontece, né? Então a melhor ação, né? A melhor prece e ação é nos exercitarmos na prática do bem. É amarmos. Esse mês ele tem um brilho diferente, como dizíamos na nossa abertura do trabalho. Esse mês tem um brilho diferente. Pois é, Natal que se aproxima. Natal é natalício, nascimento de Jesus. E sempre que eu tenho oportunidade de conversar no período do mês de dezembro, eu finalizo a nossa participação chamando para o verdadeiro sentido do Natal. Falamos aqui do amor. O amor que Jesus veio cantar no hino maravilhoso, que até hoje nos encanta e transforma vidas. E diante de Jesus precisamos reconhecer que o Natal ele é especial porque nós tornamos ele especial diante da compreensão dessa divina mensagem que veio à Terra. Natal com Jesus, sem Papai Noel. Natal com Jesus, sem Papai Noel. Papai Noel é uma criação da Coca-Cola em 1969 e representa ali o mercantilismo, né? O consumismo, né? E Jesus não. Jesus é o amor e a transformação. Chico Xavier dizia que se nós temos por prática, quando vamos para o aniversário, presentear o aniversariante. Não é assim que nós fazemos? Né? E ele lembrava o seguinte: o aniversariante do Natal é Jesus. E o que é que eu posso dar a Jesus? Senão o bem, todo o bem que eu possa fazer. Que recordemos disso quando estivermos diante de amigos e familiares, diante de uma mesa farta. Recordemos disso para que possamos invocar, de fato, em uma prece, o aniversariante. Mas muito antes disso, que estejamos ali com a nossa consciência tranquila, porque dentro das nossas possibilidades, alguém ajuda-nos. Alguém estará nessa noite de Natal, ceando, talvez fazendo uma refeição que lhe é muito difícil durante os períodos do ano, os demais períodos do ano, né? E ali, se a gente estiver com a consciência de que presenteamos o aniversariante, fazendo o bem, que é o que Jesus espera, estaremos, de fato, com plena consciência do verdadeiro sentido do Natal. Esta noite eu tive um sonho. Foi o sonho mais lindo que eu já tive em toda a minha vida. Eu sonhei que eu estava diante do meu próprio funeral. Pude ver rostos amigos, outros nem tanto. Acordei e me pus a pensar: preciso preparar os meus irmãos para o dia da minha morte. E aqui estou a dizer-lhes: no dia da minha morte, não há necessidade que se peça alguém para discursar, falando
de mim, da minha vida. Pois isso não é importante. Mas se vocês assim o quiserem, por favor, peça a ele que seja breve. Diga para ele que não há necessidade de dizer que Martin Luther King Jr. recebeu o prêmio Nobel da Paz, porque isso também não é importante. Peça a ele para não dizer que Martin Luther King Jr. recebeu diversos prêmios de diversos países, porque isso também não é importante. Peça apenas a ele para dizer que Martin Luther King Jr., muito amor. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Pois é, meus irmãos, essa aí é a mensagem. Nesse momento eu me despeço aí do pessoal do Instagram, dizendo que essa palestra fica gravada no Instagram e nós também colocando no YouTube. Passa lá, dê seu like. E quem não se inscreveu até hoje, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Que nos abençoe, Jesus. Nos despedimos do Instagram e vamos iniciar o nosso